Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico. Jesus ora por sua igreja. A oração sacerdotal de Jesus Cristo. João capítulo 17, do verso 20 a verso 26. A terceira parte desta oração, ele ora por aqueles que viriam a crer nele. Ou seja, é uma oração profética futura, que viria e que vai alcançar até a volta dele. Todos aqueles que o Pai deu em nome de Jesus virão a crer nele para serem salvos. Então, a primeira parte da oração, Jesus orou por si mesmo. A segunda parte da oração, ele ora por seus discípulos. E agora a terceira parte, ele ora, a terceira parte desta oração, ele ora por sua igreja. João capítulo 17, verso 20. Não rogo somente por estes. Ele está falando dos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por intermédio da pregação do Evangelho, a pregação de Cristo Jesus, a respeito do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Então, todos aqueles que entendem a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo Jesus, que vier a crer nele, Jesus está orando por estes. Jesus está orando por mim, por todos aqueles que creram nele e vão crer até quando ele voltar. Ele intercede por aqueles que viriam a crer nele, a igreja que se formaria a partir do derramar do Espírito Santo, a partir de Atos dos Apóstolos, que iniciou-se a igreja. Quando nós falamos em igreja, eu quero me referir às ovelhas que foram compradas por seu sacrifício, pelo seu sangue derramado naquela cruz, e que seriam conduzidas ao aprisco. Quando eu falo igreja nesse estudo, eu não estou falando de denominação. Igreja católica, assembleia, presbiteriana, metodista. Não. Eu estou falando aqueles que creram em Cristo Jesus. Por quê? Porque cada pessoa que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas são templos do Espírito Santo, ou seja, a igreja, a morada do Espírito Santo. Então, eu estou me referindo a cada pessoa que crê em Cristo Jesus, e não a denominações. Então, primeiro, ele pede ao Pai a unidade da igreja, ou seja, que todos venham ser um em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, e um no meio do povo, em um entre nós, unidade, união, comunhão, viver e praticar o amor de Deus. Então, Cristo ele ora primeiramente buscando a unidade da igreja. João capítulo 17, 21, 22. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então Jesus está falando aqui que todos que foram comprados pelo seu sacrifício sejam um, como o Pai é nele e ele no Pai. E que nós sejamos um neles, na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesses dois versículos, nós temos 4 detalhes interessantes. O primeiro, o pedido de unidade, a fim de que todos sejam um. A igreja é a unidade da diversidade. Várias pessoas de várias raças, poder aquisitivo, homens, mulheres, crianças, todos buscando a unidade
em Cristo, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Por isso, a unidade da igreja é de diversidade. Toda raça, tribo, povos e nações, todos numa unidade da igreja de Cristo Jesus, comprado pelo seu sangue. Segundo, o referencial de unidade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. A unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o referencial da unidade que deve existir na igreja. O Pai em Cristo, o Cristo no Pai, o Pai no Espírito Santo, o Espírito Santo no Pai e no Filho. Esta unidade da Trindade é o referencial para que nós sejamos um em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esta unidade deve existir também na igreja, para que todos sejam um só. Terceiro, o objetivo da unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é uma mensagem de evangelização que impacta o mundo fragmentado e esfacelado pelo pecado. Então, a partir do momento que a igreja vive a unidade, esta unidade vive a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação, a mensagem do Novo Testamento, para que o mundo seja impactado por esta mensagem e possam deixar do pecado para viver para a glória de Deus. Mas nem todo mundo será restaurado. Apenas aqueles que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E por último, a capacidade para a unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Cada cristão recebeu a glória da iluminação do conhecimento de Deus no ato da sua conversão. Então Cristo revelou o Deus Pai e revelou a si mesmo como nosso único e suficiente Salvador. Esta revelação ilumina a mente e o coração para entendermos que Cristo é o Filho de Deus. E desta forma mudarmos de vida, mudarmos de atitude, ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 4, versículo 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, na face de Cristo. Então, por meio de Cristo, nós somos iluminados para conhecer a glória de Deus. E conhecendo a glória de Deus, somos salvos pela fé. Segundo, ele pede que a igreja participe da glória futura. João capítulo 17, versos 23 e 24. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus ele está pedindo para o Pai que aonde ele está, lá na glória celestial, todos aqueles que creram e foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus, também estejam com ele, lá na glória, para que vejam a glória que o Senhor me conferiu, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, queridos, nós estamos vendo que a igreja reunida e revestida no Espírito Santo já desfruta da glória espiritual. O que Jesus pede é sobre a glória futura, o reino dos céus, a glória celestial. Ele está pedindo isso para nós. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque amaste antes da fundação do mundo. É isso que o Senhor pede para mim
e para você que crê nele como Senhor e Salvador. Um dia no céu os cristãos verão e participarão da glória de Jesus, da glória eterna, da glória celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação em pecado para ser igual ao corpo de sua glória, corpo restaurado, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então, a nossa pátria celestial, a nossa glória celestial, aonde Cristo Salvador e Senhor Jesus Cristo estará e voltará para nos buscar, para levar para esta pátria celestial. Também temos em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a glória celestial, de sermos sermos filhos de Deus, e ainda não se manifestou como haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então nós somos filhos de Deus e também semelhantes a Cristo Jesus. Jesus ele encerra a oração dizendo, João 17, 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes que creram, compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O que Cristo está falando aqui, que como nós compreendemos que Ele é o Senhor e Salvador, como nós conhecemos a Deus Pai, nós também temos que conhecer e viver o amor pela qual Ele amou o Filho e nos amou de uma tal maneira. A igreja deve crescer no conhecimento e na comunhão com Deus. O mundo não conheceu a Deus. A igreja conheceu e continuará crescendo neste conhecimento, por meio de Jesus, a fim de que ela possa experimentar e viver o amor de Deus. Então, esta é a oração de Cristo Jesus, que nós venhamos conhecer de fato e de verdade a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sermos esta unidade, vivermos nesta unidade, e crescermos cada dia mais e mais em estatura e graça e no amor de Deus, amando a Ele e amando ao próximo como a nós mesmos. Paulo, ele fala deste conhecimento de Deus e do seu amor. Em Efésios capítulo 3 ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos aqui, aqueles que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 16 a 21. Então ele pede para que possamos ser fortalecidos no amor de Deus, a conhecer este amor de Deus que excede todo entendimento,
para que a glória dele seja manifesta na igreja, em nós e em Cristo Jesus, como foi manifesto, e a todas as gerações que virão a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então o que nós aprendemos, irmãos, na oração por sua igreja? Ele ora para que nós tenhamos a unidade em Deus, em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Segundo, ele pede que a igreja participe da glória futura, ou seja, aonde Cristo está, nós possamos estar também. E terceiro, ele pede que a igreja conheça e desfrute do amor de Deus em todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar encerrando. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Ministra em cada coração esta certeza que somos salvos pela fé. Que o Senhor orou para que Deus nos protegesse. Ele orou para que possamos ser um como igreja e um na Trindade. E eles em nós em todos os momentos. Ele orou, ó Pai, para que possamos viver e conhecer o Teu amor em todos os momentos. Aplica esta palavra em cada vida, em cada coração, hoje e sempre. Abençoe todas que estão ouvindo esta mensagem, ó Pai. Os que estão enfermos, cure, liberte de todo mal e de todo pecado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.